O governo federal deve começar a enviar em fevereiro ao Congresso as leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária. Ontem, em uma sessão histórica, foi promulgado o texto que simplifica e modifica o sistema de impostos no país. A proposta estava em discussão havia mais de 30 anos no Congresso Nacional. A principal mudança é a implementação de um imposto de valor agregado, que unifica 5 tributos em uma única alíquota. De Brasília, quem acompanhou tudo desde cedinho ontem e traz mais detalhes para a gente de como é que foi essa quarta-feira histórica é o Márcio Rocha. Depois da promulgação da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária, tanto o governo quanto o Congresso Nacional passam a trabalhar a partir de agora na elaboração das leis complementares para regulamentar o setor. O texto foi aprovado pelos parlamentares depois de mais de 30 anos de discussões dentro do Poder Legislativo. E agora, o próximo passo é o Palácio do Planalto enviar propostas de alíquota para o novo sistema tributário. De acordo com o Ministério da Fazenda, os primeiros projetos que devem regulamentar os setores com impostos reduzidos e a chamada Cesta Básica Nacional serão enviados já nas primeiras semanas de 2024. Na cerimônia de promulgação, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou que a medida vai simplificar a cobrança de tributos no Brasil. É importante que se diga, não se trata apenas de uma redução na quantidade de tributos, mas de uma mudança qualitativa nas contribuições devidas pelos contribuintes brasileiros. O presidente Lula exaltou a aprovação da reforma tributária e agradeceu o apoio de deputados e senadores ao texto. Mas o que me deixa mais feliz é essa fotografia aqui, guardem. Não precisa gostar do governo, gostar do Lula, guardem essa foto e se lembrem que contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento da nação brasileira. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. A transição da reforma tributária começa em 2026 e deve ser concluída apenas em 2033. Economistas indicam que a simples aprovação da proposta melhora o ambiente de negócios no país. Quer dizer, antes ainda dessa transição, a gente já deve observar melhorias na nossa economia e também sinais, como ontem mesmo a gente noticiou, de aumento na nota de crédito do Brasil no exterior, né? A agência de crédito Standard & Poor's já colocou o Brasil, ainda não é uma nota positiva, mas é uma nota que indica que o país tem baixíssimo risco de calote cada vez menor. Elevou a nota de crédito do Brasil. Eu tô fazendo de improviso aqui, tá no texto, né, Carla? Boa. Destacou que a reforma tributária tem um ponto de virada da economia, essa a nota enviada pela agência de risco Standard & Poor's. E ainda, antes da promulgação do texto, o presidente Lula discursou para ministros e comparou a reforma como uma árvore plantada e que precisa ser cuidada. Se ela vai dar todos os frutos que a gente espera, a gente ainda não sabe. É como se fosse uma árvore, está plantada. Agora nós temos que jogar água, colocar fertilizante, continuar conversando para aperfeiçoar, para que a gente dê ao povo brasileiro e ao mundo inteiro que quer investir no Brasil a certeza de que esse país está tratando com muita seriedade a questão econômica, que a gente não pensa em nenhum momento que é possível fazer mágica economia, que a gente pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil e que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou que o texto aumenta a transparência do sistema de impostos. A PEC 45 de 2019, a qual se incorporou a PEC 110 do Senado Federal, representa a iniciativa crucial
para simplificar o emaranhado tributário brasileiro. É importante que se diga, não se trata apenas de uma redução na quantidade de tributos, mas de uma mudança qualitativa nas contribuições devidas pelos contribuintes brasileiros. A transparência do novo sistema também vai atrair investimentos estrangeiros, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico e a criação de empregos no Brasil. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez questão de afastar o tema da polarização atual da política brasileira. A cada novo governo, a cada nova legislatura, o tema vinha à tona e naufragava em interesses diversos. A prioridade não era o país. Desde que assumimos a presidência desta casa, estabelecemos que a reforma tributária iria ser debatida, formulada e aprovada. Não havia mais tempo a esperar. O Brasil precisava e merecia um sistema tributário organizado, eficiente, justo e que se transformasse num dos pilares para o desenvolvimento. O Lira, que também utilizou a plataforma X, o antigo Twitter, para dizer que a aprovação da reforma só foi possível graças aos esforços dos líderes, deputados e senadores que debateram o tema com a sociedade por meses. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o texto aprovado e disse que a reforma tributária vai aumentar a produtividade e reduzir a judicialização dos temas tributários. Essa emenda seja recebida com a generosidade que ela merece, para que nós possamos consolidar essa reforma ao longo dos anos, para que a litigiosidade dê espaço à concórdia, ao entendimento, à transparência, à justiça tributária e, mais do que tudo, a que os empresários possam concorrer entre si em igualdade de condições e em busca de mais produtividade para a nossa economia. Sem planejamento tributário, sem jabutis, sem pautas-bomba, olhando para o Brasil, olhando para o futuro do Brasil. Mas falando aqui para a Sheila, desculpa, tudo muito sério e tal, mas o Haddad, ele tá com cabelão, aquela coisa, quem trabalha em, por exemplo, um ambiente jornalístico, a gente sabe que a pessoa tirou folga quando ela corta o cabelo. Não é? A gente trabalha muito todos os dias, é essa régua. E pelo jeito o Haddad estava esperando essa sexta, que é na quinta-feira, para dar aquela parada, porque ele tá cabeludo, Sheila. Impressionante. Mas sabe que pra mim a régua é outra, Se tá com o cabelo lavado ou não. Pra mim, claro, pessoalmente, inclusive. Você sabe que tá trabalhando muito quando o cabelo não tá exatamente super limpo, sabe? Mas enfim, gente, não foi tudo paz e amor não, viu? Embora o clima tenha sido assim de comemoração, de apaziguamento, o plenário do Congresso também viu deputados se envolverem em confusão. Cena lamentável. Antes dos discursos, o deputado federal Washington Quaquá, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, acertou o deputado Messias Donato do Espírito Santo com um tapa. A confusão teria começado quando o petista trocou insultos homofóbicos com o deputado mineiro Nicolas Ferreira. Esse momento foi flagrado por outros deputados que estavam ali do lado. Ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Para quem está na nossa live e consegue ver essa imagem, eu vou descrever. Tem esses gritos que vocês estão ouvindo aí, Lula ladrão e tal, de deputados da oposição. E aí, na sequência, dá para ver ali no plenário, não é lá onde está a mesa, onde tem os líderes, onde tem presidência da casa. Lá na área do plenário, tem um amontoado de deputados, estão de pé, e quando acontece exatamente essa cena que eu falei, quando tem um tapa ali, o deputado Messias Donato do Espírito Santo recebe um tapa desferido pelo deputado federal Washington Quaquá, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. O que ele argumentou é que houve essa troca de insultos homofóbicos aí com o deputado mineiro Nicolas Ferreira. Aí pronto, Aí deu aquela confusão, cenas lamentáveis, horrorosas.
no meio disso Bem, tudo. o ano ainda não terminou na capital federal. Deputados e senadores se reúnem logo mais para tentar aprovar o orçamento do próximo ano. O texto prevê déficit zero, ou seja, o governo federal não poderá gastar mais do que arrecadar. O relatório também indica a separação de quase 5 bilhões de reais, 4 bi e 900 milhões, para o fundo eleitoral e o financiamento das eleições municipais nos próximos anos. Já deputados e senadores terão reservados quase 53 bilhões de reais em emendas. Os recursos são sugestões dos parlamentares para a destinação de todo esse montante, né? Mais da metade é de pagamento obrigatório. Para incluir os gastos, o valor destinado ao Programa de Aceleração do Crescimento caiu quase 17 bilhões. E o Planalto terá 44 bilhões de reais para as obras do PAC. Valor previsto para o salário mínimo é de R$ 1.412, um aumento de R$ 92 na comparação com o valor atual. E o governo obteve uma vitória para tentar cumprir o orçamento do próximo ano. Ontem o Senado aprovou a medida provisória da subvenção do ICMS. O Ministério da Fazenda espera, assim, arrecadar até 35 bilhões de reais a mais no próximo ano com essa proposta. A subvenção é um tipo de benefício tributário dado pelos estados para reduzir ou isentar empresas do pagamento de tributos como estímulo à instalação ou ampliação de empreendimentos em determinados locais, para atrair essas empresas, né? Atualmente as empresas contabilizam essas subvenções para diminuir o pagamento de tributos federais. Agora o desconto do ICMS não vai poder ser calculado para reduzir os tributos devidos à União. Ontem, aqui, desde cedinho, o Márcio Rocha contava pra gente que o dia seria movimentado mesmo em Brasília, por causa também da reunião de ministros, que foi convocada pelo presidente Lula, e o presidente da República fez cobranças por melhorias em áreas sensíveis do governo. Quem vai trazer um resumão pra gente é a Thalita Almeida. Com foco no elogio da articulação política, o presidente Lula afirmou que vai continuar conversando com todos os partidos em 2024. O petista disse que no próximo ano vai manter a aposta no diálogo, mesmo com vitórias e derrotas no Congresso. A declaração foi dada na última reunião ministerial do ano, em que o governo fez um balanço de 2023. A última vez que o presidente esteve com todos os 38 ministros foi em maio deste ano. Para ver projetos de interesse do Planalto aprovados no Congresso, Lula defendeu que os ministros conversem mais com deputados e senadores. Conversando com todo mundo, perde alguma coisa, ganha outra coisa, mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo. Pobre do governante que acha que pode trocar a mesa de diálogo por uma metralhadora, por um fuzil ou por um canhão. Quando se chega a essa tomada de posição, aí a ignorância venceu a inteligência. Aí a gente não pode botar nenhuma palavra ligada à democracia, porque a democracia pressupõe tolerância, convivência democrática na diversidade. Bem, ontem também o que foi muito discutido, né, e que ganhou bastante destaque hoje, ganha bastante destaque nas edições dos jornais, é um ato que vai lembrar o 8 de janeiro de 2023, né, aquela invasão às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, justamente em 8 de janeiro do ano que vem, que é a data marcada para que Flávio Dino deixe o Ministério da Justiça. O ex-governador do Maranhão foi indicado, teve o nome aprovado pelo Senado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ele vai ocupar a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou por ter atingido a idade limite de 75 anos. Ainda não há uma definição de quem é que vai ficar no cargo de ministro da Justiça. Há nomes colocados à mesa, né, como o da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Então, antes da saída de Dino, esse ato deve lembrar um ano de 8 de janeiro. Na ocasião, os prédios do Congresso, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados por criminosos que não aceitavam o resultado da eleição. Lula disse que esse ato público deve reunir os chefes dos poderes em Brasília para demonstrar a força das instituições. Nós estamos tentando convocar um ato que vai ser convocado por mim, pelo
presidente da Suprema Corte, pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara. O Flávio Dino está articulando para ver qual é o plenário que a gente vai fazer. E eu queria lembrar os companheiros e companheiras ministras. Ninguém está pedindo para vocês não viajarem, mas eu quero a presença de todos os ministros e ministras no dia 8 de janeiro. Aqui deve ser na Câmara ou no Senado, e depois vocês podem voltar a descansar, que todo mundo merece um descanso. Sheila, eu não vou estar aqui, tá? Então a cobertura vai ficar nas mãos de vocês, tá? De vocês e de Luiz Megali. Estarei fora de 8 de janeiro. Não vou fazer como os ministros, né? Que saem agora nesse recesso, voltam para 8 de janeiro em Brasília e depois voltam para as bases. Você não? Não poderemos contar com a sua presença ilustre, Vossa Excelência. Então tá bom. Bom, olha, saiu o presente de Natal, hein? Pra você, pra mim, pra quem? Para os juízes brasileiros. Que delícia. Olha só, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão do Tribunal de Contas da União e abriu espaço para o pagamento de mais benefícios para os juízes brasileiros. Tá bom para você? Olha, com a decisão, os juízes voltarão a receber aquele adicional por tempo de serviço, que é um chamado penduricalho, conhecido como quinquênio, que permite o aumento salarial de 5% automaticamente a cada 5 anos, como forma de driblar o teto salarial do funcionalismo público. Por isso que a gente fala, é um teto de mentira. Porque vira e mexe, ele é desrespeitado exatamente dessa forma, com artifícios como esse, que é um penduricalho. Mais um, né? Aliás, essa medida pode custar até 870 milhões de reais. O benefício salarial estava suspenso desde 2006, mas aí foi retomado no último ano por decisão do Conselho da Justiça Federal. O ministro Dias Toffoli acolheu um pedido da Associação dos Juízes Federais do Brasil e, pela decisão agora, o Judiciário tem seus próprios órgãos de controle administrativo, não sendo, portanto, submetido ao crivo do TCU nesses quesitos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de uma operação da Polícia Federal. O político nega irregularidades, ele é o 6º governador fluminense a ter problemas com a justiça durante o mandato. Destaque chegando com Amanda Oliveira. O Superior Tribunal de Justiça determina a quebra dos sigilos telefônico e fiscal do governador do Rio, Cláudio Castro. A decisão é relativa à operação da Polícia Federal, que teve como um dos alvos o irmão de consideração do político. Vinícius Sarciá Rocha é suspeito de pagamento de mais de 70 milhões de reais em propina em projetos de assistência social no estado, entre 2017 e 2020. De acordo com as investigações, os integrantes de organização criminosa teriam recebido propina variável entre 5% e 25% dos valores dos contratos. Apesar de ele negar as irregularidades, é muito preocupante que a gente assista a isso no Rio de Janeiro de novo, né? Uma história que se repete. A Carla falou aí, né? O 6º governador a ter problemas com a justiça durante o mandato, mas não é qualquer problema, não é questãozinha administrativa e tal, que depois governadores e prefeitos acabam conseguindo derrubar na justiça. É coisa pesada, né, gente? Então a gente vai seguir apurando, investigando, acompanhando os trabalhos dessa investigação para trazer novidades aqui com a nossa reportagem do Rio de Janeiro. Mas é triste ver essa sequência no Rio de Janeiro. Embora seja muito triste, muito trágico, já começam a surgir várias piadas, né? Os ouvintes mandaram algumas, tem meme, música no Fantástico de novo, né? 6 vezes faz o quê? Com 3 faz o quê? E com 6 faz o quê? O sensacionalista estava dando alguma coisa, dia da prisão do governador no estado incorporado ao calendário oficial do Rio de Janeiro. Que sacanagem, né, cara? Melhor, Que sacanagem, a gente ri para não chorar. O índice de atividade econômica do Banco do Brasil cai 0,06% em outubro, no 3º mês seguido de queda. O IBCBR, que é considerado uma prévia do PIB, segundo economistas, esse indicador mostra uma desaceleração na economia brasileira. Em relação a outubro de 2022, o IBCBR registrou uma alta de 1,54%. No ano, o índice acumula uma alta de 2,36%. E de 2,19% em 12 meses. Só para a gente fazer uma diferenciação, né? Vira e mexe, a gente se depara com esses termos, né? Com essas medidas da economia, não medida no sentido de medida de ação, mas medida como parâmetro mesmo. Então, no ano,
e já que a gente está falando do período até outubro, então é de janeiro a outubro, a gente tem essa alta de 2,36%, e é quando você fala dos últimos 12 meses, você pega de outubro a outubro, né? São 12 meses, é um ano inteiro, mas aí você desloca ele um pouquinho para trás. É isso aí, a gente está falando da economia. É uma queda, mas é praticamente estabilidade, né, Sheila? A queda de 0,06% em outubro é praticamente estabilidade. Você falou índice do Banco do Brasil? Não, né? Índice do Brasil, talvez eu tenha falado, gente. Talvez eu tenha falado Banco do Brasil em vez de Banco Central, desculpa. Índice de atividade econômica do Banco Central, sorry. Obrigada aos ouvintes que escreveram para cá. Vamos falar da arrecadação federal com impostos e outras receitas, que chegou a 2 trilhões e 86 bilhões de reais de janeiro a novembro de 2023. Valores corrigidos pela inflação? Isso significa um número 0,66% menor do que no mesmo período do ano passado. No mês passado, o governo federal arrecadou quase 179 bilhões de reais, uma queda real descontada a inflação de 0,39% em relação a novembro de 2022. Depois de elevar a nota de crédito do Brasil, a agência de classificação de riscos Standard & Poor's agora eleva a nota de crédito de 24 empresas brasileiras. Um grupo de 16 empresas, incluindo Petrobras, Rumo, BRF, Sabesp, Cosan, Energisa, Neoenergia, entre outras, tiveram suas notas igualadas à do país, indo de BB- para BB. Segundo a agência, por terem exposição a um ambiente regulatório ou serem estatais, essas companhias ficam asseguradas pelo governo. Auditores fiscais da Receita Federal no Conselho Administrativo de Recursos Federais entregaram os cargos em protesto e paralisaram as operações do órgão responsável por mediar disputas financeiras entre o governo e empresas. Ao todo, 48 auditores entregaram carta de renúncia reivindicando do governo federal o pagamento de um bônus de eficiência. No começo do mês, o Sindifisco Nacional, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita, rejeitou uma proposta sobre o tema e votou por seguir com o movimento grevista. E as insatisfações com o governo também podem afetar o Banco Central. Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central anunciou que a Assembleia dos Servidores, realizada ontem, aprovou o estado de greve geral no órgão. O sindicato ainda fará uma nova assembleia, aí sim, para decidir pela entrada de fato em greve. Segundo os servidores, apenas auditores fiscais da Receita Federal e a Polícia Federal obtiveram concessões no orçamento de 2024 e podem receber propostas salariais do governo nos próximos dias, enquanto os funcionários do Banco Central foram excluídos dessas possibilidades. No ano passado, uma operação padrão de funcionários do BC paralisou a divulgação do Boletim Focus, que contabiliza as previsões do mercado financeiro para a economia. Vamos acionar agora o Rio de Janeiro. Luana Bernardes com a gente para trazer números do trabalho infantil, que aumentou no Brasil. Fala aí, Luana. Em 2022, quase 5% dos brasileiros entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil. Segundo dados da PNAD contínua, 1,9 milhão de crianças e adolescentes se enquadravam como trabalhadores infantis, um aumento de 7% em relação a 2019. Mais de 750 mil exerciam atividades com risco de acidentes ou em lugares que eram prejudiciais à saúde. A proporção de pretos ou pardos superava o percentual desse grupo no total de crianças e adolescentes do país. Mais da metade dos trabalhadores infantis tinha 16 e 17 anos e 32,4% trabalhavam por 40 horas semanais ou mais. 76,6% estavam em atividades informais, a maior taxa para esse grupo desde o início da série histórica em 2016. Claro que quando nós falamos sobre trabalho infantil, a gente tem um corte que é legal, um corte que é jurídico, né, para classificação do trabalho infantil. E aí a gente está falando de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade. Toda vez que a gente fala desse assunto, muitos ouvintes se manifestam e corretamente, muitas vezes, falando sobre como o trabalho em determinada fase da vida pode ajudar em determinadas circunstâncias, até no amadurecimento de adolescentes. Eu trabalhei aos 15 anos de idade e eu tenho convicção de que aquilo me ajudou a amadurecer em uma série de sentidos, a entender as relações de trabalho, relação com uma chefia, relação com colegas,
você aprende a lidar com dinheiro, no meu caso, que trabalhava num comércio, você aprende a lidar com o cliente, você aprende uma série de coisas, né? A hierarquia, respeito à hierarquia, a jornada do trabalho, mas veja, eu estava ali numa condição absolutamente privilegiada, isso em nada atrapalhou os meus estudos, por exemplo. E se em algum momento eu tivesse de fazer uma opção, evidentemente, eu faria, como fiz, aliás, em algum momento para prestar o vestibular, eu parei de trabalhar. Aquilo era uma opção clara para conseguir algum dinheirinho e tal, como fazem alguns adolescentes. E nesse caso, acho bacana que pais possam acompanhar de perto, que foi meu caso, inclusive. Pais muito próximos, muito presentes, acompanhando essa evolução, esse crescimento. Mas veja, essa realidade que eu estou citando, que é de muitos jovens, adolescentes que partem para o trabalho, não é a realidade que se apresenta em lavouras pelo Brasil, onde criancinhas de 6 anos de idade cortam os seus dedinhos ali quando estão na colheita e no corte da mandioca, né? É o que a gente vê acontecer. Então, assim, é importante que a gente faça distinções, enxergue nuances dentro desse quadro brasileiro e olhe não só para as grandes capitais, e não olhe para o jovem, para o adolescente que tem uma boa estrutura familiar e que, fundamentalmente, essa jornada de trabalho não impacte o seu estudo, porque eu acho que é aí que mora a grande questão. Quando a criança ou o adolescente precisa parar de estudar, tem de parar de estudar e optar apenas e tão somente pelo trabalho. Por esse trabalho braçal, por exemplo, né, que eu citei aqui, em áreas rurais, Brasil afora. Então, é preocupante quando a gente olha por esse viés. Nessa semana aqui, o Tribunal Superior do Trabalho lançou uma campanha contra o trabalho infantil. O TST quer combater o aumento dos casos de exploração infantil, porque é disso que a gente está falando em muitos desses casos e que costuma aumentar nessa fase do ano, festas de fim de ano, férias, dezembro e janeiro. Tem gente dizendo aqui, a criança de 5 anos trabalha, você passa em um semáforo agora e vê criança ali pedindo dinheiro, vendendo bala, isso é trabalho também. Pode não parecer, mas é um trabalho, a criança está ali porque alguém a colocou para fazer aquilo, né? Muitas vezes, é muito triste. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceita a denúncia contra policiais rodoviários federais acusados da morte de uma criança. O destaque é de Fernanda Caldas. Os 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos na morte da menina Heloísa, de 3 anos, viram réus após a Justiça Federal aceitar a denúncia do Ministério Público Federal. Fabiano Menacho Ferreira, Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro e Wesley Santos da Silva vão responder pela prática de homicídio consumado e 4 tentativas de homicídio, além do crime de fraude processual. A expectativa do MPF é de que os réus sejam levados a júri popular ainda no primeiro semestre de 2024. Após aceitar a denúncia, a Justiça Federal também decidiu manter as medidas cautelares impostas aos réus, como o uso de tornozeleira eletrônica. Heloísa dos Santos Silva morreu no dia 16 de setembro, após passar 9 dias internada. Ela foi baleada na cabeça durante uma abordagem da PRF no Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense. A apresentadora Ana Hickman apresenta nova denúncia contra o ex-marido por fraude financeira e falsificação de documentos. Conta tudo pra gente, Lucas Belotti. A apresentadora Ana Hickman registra uma nova queixa contra o ex-marido na Polícia de São Paulo. Ontem à tarde, ela compareceu à 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e prestou depoimento. Nessa semana, a defesa de Hickman já havia apresentado uma petição alegando que Alexandre Correia falsificou cheques e assinaturas e fez empréstimos usando o nome da ex-modelo e da empresa que eles tinham em conjunto. Uma perícia particular contratada pela apresentadora levanta suspeitas sobre a existência de uma associação criminosa que seria comandada por Alexandre. O advogado do empresário nega qualquer fraude e afirma que ele ainda não teve oportunidade de ser ouvido. Ana Hickman pediu o divórcio do marido no mês passado, depois de ser vítima de violência doméstica. A Bahia está em alerta para temporais na região. Ontem, a Prefeitura de Porto Seguro, no sul do estado, decretou emergência por causa dos impactos das chuvas que atingiram a cidade. Inundações foram registradas em diferentes bairros. A chuva melhorou a situação da seca na região. Daqui a pouco a nossa equipe em Salvador atualiza, todas as informações no noticiário local. Venezuelanos são resgatados em situação de trabalho análogo à escravidão em Roraima. Fala aí, Vitor Letaif.
Durante a operação da Polícia Federal, 33 venezuelanos são resgatados em situação análoga à escravidão em Pacaraima, cidade na fronteira entre Brasil e Venezuela, no estado de Roraima. Os migrantes eram obrigados a trabalhar em um abrigo e precisavam pagar R$100 para permanecer no local. Segundo as investigações, o abrigo é ligado a uma instituição religiosa. Além de trabalharem e pagarem pela estadia, os venezuelanos eram ameaçados. Só podiam sair com permissão dos donos, eram proibidos de procurar emprego e tiveram os documentos retidos. O novo presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta o primeiro grande protesto nas ruas e anuncia medidas polêmicas. A gente está observando aqui na live as imagens ali de um quebra-pau, né? Na verdade, são agentes das forças de segurança e manifestantes entrando em confronto ali nas ruas. Claro que a presença da imprensa ali também registrando, né, todas essas imagens. Lembrando que o governo argentino tentou barrar a participação de algumas pessoas que têm acesso a benefícios que são concedidos pelo governo. Houve uma ameaça de que esses benefícios seriam cortados caso essas pessoas fossem encontradas ali, né, fossem registradas participando desses protestos. O Eduardo Frumento está aqui no nosso estúdio para trazer mais informações e descrever certinho o que aconteceu. Frumento, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. O primeiro protesto que acontece cerca de 11 dias depois, né? 10 dias depois, na verdade, do Javier Milei assumir aí a Casa Rosada na Argentina. Teve ontem confusão e atrito entre policiais e manifestantes em Buenos Aires. Os manifestantes que são contra aí uma série de medidas já anunciadas, como, por exemplo, medidas que retiraram subsídios que eram pagos para a população em alguns determinados produtos, como produtos da cesta básica e também dos combustíveis. O combustível subiu bastante, é uma inflação que está todo mundo esperando que termine o ano em mais de 200%. Claro, tem parte importante dessa inflação do outro governo, mas com essa retirada dos subsídios, a gente tem visto uma escalada dos preços bem importante na Argentina. Ontem, portanto, teve o primeiro protesto dos piqueteiros, como eles chamam, né, que paralisam ali as ruas, os transportes, mesmo com uma ameaça do governo da demissão de servidores públicos que se envolvessem nesses protestos e também da retirada de benefícios sociais à população mais carente, caso participassem também destes protestos. Logo após esse primeiro dia com grandes manifestações na Argentina, o presidente Javier Milei foi para uma cadeia de rádio e TV anunciar novas medidas do governo. Disse que são mais de 350 normas que entram em vigor já a partir desta quinta-feira, que nem todas ainda foram explicadas. Então a gente está tentando entender até que medidas são essas. É um decreto para desregulamentar serviços públicos e também flexibilizar o mercado de trabalho, além de revogar outras leis nacionais. É uma tentativa do governo impulsionar as importações com estes decretos, melhorar a economia, mas tem questões que chamam a atenção, como a desregulamentação do serviço de internet e também da medicina privada. E ontem saiu uma notícia num jornal chinês de que os chineses, que são o principal parceiro comercial da China hoje, congelaram um crédito de 6 bilhões e 500 milhões de dólares que tinha sido anteriormente concedido à Argentina. E é uma situação que chama atenção porque os chineses foram bastante atacados durante a campanha por Javier Milei, mas logo depois da eleição, o Xi Jinping, presidente da China, enviou uma carta dizendo que gostaria de trabalhar em conjunto com a Argentina e expandir aí essa parceria comercial entre ambos os países. E agora chega essa notícia de que houve o congelamento de uma ajuda, né, um crédito que os chineses tinham concedido, portanto, para os argentinos. A gente fica de olho nessas medidas anunciadas pelo Javier Milei. O Plano Motosserra, como está sendo chamado, é um pacote aí de medidas econômicas também que tentam melhorar
a situação da economia argentina. O La Nación, que é um dos principais jornais de lá, já ouviu alguns especialistas falando que esses decretos aí não devem nem ir muito adiante, porque tem muita coisa que deveria passar por aprovação do Congresso e que o governo está fazendo numa canetada só. A gente lembra que o Congresso argentino tem maioria peronista, né? O Javier Milei acho que tem 32, 35 deputados de 200, então é bem difícil que essas medidas passem, até porque algumas delas são bem caras à esquerda, lá, os peronistas, né? Principalmente essa questão dos subsídios, a retirada também de ajudas de custos, né, para pessoas atendidas por programas sociais. Então vejamos a Argentina indo para um Natal bem tranquilo, pelo visto. Nossa. E, aliás, os piquetes, eles são muito comuns, lá, né? bem mais que aqui, eles são né? muito frequentes. Eu estava vendo números, por exemplo, em novembro de 2023, foram 568 piquetes em toda a Argentina, em todo o país, não só concentrados em Buenos Aires. É coisa beça. Estamos falando de grandes e pequenos, né? Então, o número é bem grande, está no jornal Clarim, esse número. E outro número que me chamou a atenção e que foi divulgado pela Universidade de Buenos Aires, do Observatório de Psicologia Social Aplicada da Universidade de Buenos Aires, apontando que 65% dos argentinos são favoráveis a proibir os piquetes. Olha que interessante. Como? 65% são favoráveis a proibir esses piquetes. No entanto, eles continuam acontecendo aos montes, como eu acabei de falar aqui, mais de 500 em um único mês. O pessoal vai às ruas para pedir a proibição. Vamos fazer um piquete para proibir essa Isso. coisa de piquete. Foram mais de 4.000 pessoas ouvidas nessa pesquisa, bastante gente, entre 11 e 12 de dezembro. Só se de lá para cá uma parcela da população já mudou de ideia em relação a isso, né? A gente não teve um resultado final de quantos participaram dessas manifestações de ontem, né? Não, números oficiais não, e também nem de prisões, pelo menos não na imprensa argentina divulgada oficialmente até agora. É comum esses piquetes lá na Argentina, mas lá também o que chama atenção é que quando eles fazem greve geral mesmo, é greve geral, né? Para tudo, transporte, tudo. É pra valer, né? Já conheci história de gente que estava na Argentina e não tinha o que fazer, porque tava tudo fechado. É uma coisa que aqui no Brasil a gente não tá acostumado, né? É sim. Valeu. Bom, a Justiça de Barcelona, na Espanha, determina que o julgamento do caso de Daniel Alves deve acontecer entre os dias 5 e 7 de fevereiro de 2024. O ex-jogador é acusado de agredir sexualmente uma mulher dentro de uma boate em dezembro de 2022. Nossa, vai fazer um ano dessa história. Não, acusado de estupro contra essa mulher. Caso seja condenado, ele pode pegar pena de até 15 anos de prisão. Daniel Alves está preso desde o início deste ano. Os clubes brasileiros se preparam para a temporada do próximo ano. Cruzeiro e América Mineiro anunciam novos técnicos. Fala aí, Larissa Campos. Os times mineiros, Cruzeiro e América estão com novos técnicos. A Raposa anunciou a contratação do argentino Nicolás Larcamón, de 39 anos. O novo comandante assinou o contrato até o fim de 2025. O argentino comandou o León do México e conquistou o título da Liga dos Campeões da CONCACAF na última temporada. Já o Coelho anunciou o Cauã de Almeida, de 34 anos. Ele estava atuando como auxiliar de Mano Menezes no Corinthians e agora chega para assumir o comando do América, time no qual já trabalhou como auxiliar de Lisca. E Fábio Carille foi anunciado o novo comandante do Santos, do Peixe, para 2024. Vai comandar a equipe que disputa pela primeira vez na história a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ficou tão revoltado com esse assunto, mas tão revoltado de falar de Santos, de novo técnico do Santos na Série B, que o Milton Neves não veio hoje. Mas claro que você tem o destaque do futebol. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce.
mas tão revoltado desde que foi anunciada a queda do Santos para a Série B, que o Milton Neves não toca nesse assunto. Não quer falar sobre isso. Quando fala em Carille, ele pula, ele não aparece. E aí o Maurício Ferreira deixou o destaque do esporte gravado pra gente. Fala, Maurício. O árbitro da final da última Copa será o dono do apito na decisão do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City. A FIFA confirmou que o polonês Szymon Marciniak apitará o segundo jogo do time carioca no torneio, já que esteve também na vitória por 2-0 sobre o Al-Ahly. Além de ser o árbitro no título conquistado pela Argentina na última Copa, Szymon Marciniak apitou a última decisão da Liga dos Campeões da Europa, no inédito troféu conquistado pelo Manchester City sobre a Inter de Milão. Marciniak terá como assistentes os também poloneses Tomasz Liskiewicz e Adam Kubski. O quarto árbitro será o venezuelano Jesus Valenzuela. Fluminense e Manchester City jogam amanhã às 3 da tarde pelo horário de Brasília no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.